Você já ouviu falar em CANI, conflito armado não internacional? É quando grupos armados entram em confronto dentro de um país, sem envolver forças estrangeiras. Mas atenção, não é qualquer tiroteio que vira um CANI. Existem critérios bem definidos. Segundo as convenções de Genebra, para ser considerado um CANI, o conflito precisa atender a alguns pontos essenciais. O primeiro deles é a intensidade e a duração. Não pode ser um evento isolado com um tiroteio de poucas horas. É necessário que esses confrontos sejam contínuos, prolongados e com impacto real e definitivo, muitas vezes, na vida da população. Por exemplo, operações, ações, atos de violência que se repetem ao longo de semanas, meses e até anos, com grande mobilização de forças, sejam forças do Estado ou até mesmo as forças informais, os chamados grupos ou bandos armados. A natureza dos combates é uma outra característica. Aqui não estamos falando apenas das ações policiais. O critério exige o uso de forças militares ou operações que tenham características de guerra, como estratégias de cerco, emboscadas, contra-ataques, ações de guerrilha e contra-guerrilha. Quando o Estado precisa recorrer às forças armadas, o sinal de gravidade ele é evidente. O armamento pesado é uma outra característica também. Não basta envolver apenas pistolas ou revólveres, isso aí já foi superado. Estamos falando de fuzis, metralhadoras explosivos, granadas e até drones armados. O tipo de armamento mostra se o grupo criminoso está atuando como um exército irregular. Número de vítimas, mortes e feridos em grande escala são outro indicador. Não se trata de casos isolados, mas de baixas que afetam tanto os combatentes do Estado quanto os integrantes dos bandos armados e dos próprios civis, das vítimas da comunidade, gerando comoção social e impacto direto na comunidade. O impacto no Estado ocorre quando o governo precisa adotar medidas extraordinárias, a exemplo da mobilização militar em larga escala, fechamento de escolas, hospitais e até restrições de circulação. Isso em decorrência do conflito ter ultrapassado o limite da criminalidade comum. É o Estado inteiro sendo pressionado a reagir. A organização dos grupos também é importante, talvez o critério mais decisivo. Por quê? Pois os grupos armados precisam demonstrar estrutura de comando, de disciplina interna, de logística de armas e munições, capacidade de recrutar e treinar membros e até mesmo de exercer controle territorial. Quando uma facção domina uma área, impõe regras e desafia o poder estatal, estamos diante de um cenário que se aproxima de um conflito armado não internacional. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. No dia 28 de outubro de 2025, a cidade do Rio de Janeiro viveu uma das operações mais letais da sua história, nos complexos da Penha e do Alemão. O resultado impressiona. Mais de 90 fuzis apreendidos, drones lançando explosivos contra a polícia, algo inédito no Brasil, 121 mortos, incluindo 4 policiais, 113 presos, escolas e hospitais fechados, moradores em pânico, reféns usados para filmar rendições e, segundo a Polícia Civil, mais de 95% dos mortos tinham ligação direta com o narcotráfico. Isso é só criminalidade comum ou já estamos diante de um cenário que se aproxima de um conflito armado não internacional? E aqui vem um ponto mais delicado. Quando o conflito é reconhecido como um CANI, conflito armado não internacional, o direito que se aplica muda. Sai o direito tradicional baseado nos direitos humanos e entra o direito internacional humanitário, também chamado de direito da guerra. Vamos dar uma pequena exemplificação da distinção desses dois sistemas, usando como exemplo a legítima defesa. Na legítima defesa, prevista pelo direito penal tradicional, que estamos acostumados a ouvir e aplicar, a regra é clara. A pessoa que se defende deve agir contra uma agressão injusta, atual ou iminente, ou seja, prestes a ocorrer, de forma proporcional e apenas até cessar a agressão. É uma reação imediata e limitada. Mas, no direito internacional humanitário, a situação muda dramaticamente.
Aqui estamos falando de operações militares, alvos estratégicos e até da chamada e muito polêmica legítima defesa preventiva, ou seja, ações planejadas para neutralizar ameaças antes mesmo que elas se concretizem. Na prática, pode o agente atirar, desde que seja o alvo uma futura, real e potencial ameaça. Reconhecer um conflito armado não internacional não é só uma questão jurídica, é uma decisão política, econômica e social. Pode afetar a imagem internacional do país, abrir espaço para sanções e mudar a forma como o Estado combate o crime. Por isso, muitos governos evitam essa classificação. Mas ignorar não resolve. Enquanto o narcotráfico se organiza como exército, o Estado precisa se organizar como garantidor de direitos, mesmo em meio à guerra. E você, acha que o que acontece nas comunidades do Rio de Janeiro já deveria ser tratado como um conflito armado?